Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera-tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui num lugar bastante antigo, né? Entramos aqui nesse matagal, que é onde tem ainda pés de manga, de goiaba, de abacate, né? Porque aqui havia uma casa, né? Que hoje só tá o resquício, tá aqui atrás do tel. Depois eu vou mostrar para vocês o resquício todo da casa, tá? É que a gente precisou virar para esse lado por causa do sol. O tel foi tentar gravar, porque quando nós gravamos de dia é diferente, né? Se o sol bater no meu rosto, pode ver que de dia às vezes fica muito branco, né? Muito claro demais a filmagem devido ao sol. Então a gente virou para esse lado aqui, aonde tem sombra, para conseguir gravar. E depois a gente vai passar o K2 na casa, tá atrás do tel, que tá só o resquício, porque ela é muito antiga. O relato dessa história, que é um relato que triste, né? Por ser uma mãe que sofreu tanto pelos filhos. Primeiro, o rapaz morava numa fazenda, ele já trabalhava há alguns anos para o fazendeiro, né? E com 25 anos ele se casou, né? Ele arrumou uma namorada, namorou, se casou, né? Ela era de outra cidade, ele trouxe ela para a fazenda e eles foram morar nessa fazenda, né? Ele já morava lá e trouxe ela para morar na fazenda, porque ele trabalhava para o dono da fazenda, né? E aí ela teve 2 filhos, se casaram, teve 2 filhos, né? Ela tinha um de 4 anos e um de 1 aninho e pouco. E o fazendeiro chamou ele para fazer uma proposta para ele, né? Como ele já tinha muito tempo que ele trabalhava ali, ele falou assim: eu vou fazer uma proposta para você. Se você aceitar, né? Como eu vi que você já tem 2 filhos em pouco tempo e pelo jeito a sua mulher é fértil, né? Eu amo demais a minha esposa, só que nós não conseguimos ter filhos, né? Só eu e ela, somos uma família, só eu e ela, e a gente não consegue ter filhos. Já tentamos de tudo, fomos ao médico, mas não conseguimos ter filhos, né? E o sonho dela é ser mãe, e eu queria muito realizar o sonho dela. Então, queria propor para você, se você não me vende os seus 2 filhos, né? Um de 1 ano e pouco e o outro de 4 aninhos, que é... E a gente vai cuidar com muito carinho, vamos registrar no nosso nome os filhos, né? Ele vai herdar toda a fazenda, os 2, e nós vamos cuidar com muito carinho. E eu te pago uma quantia boa, onde você pode comprar um sítio longe daqui, ter a sua terra. Mas só que eu não quero aqui perto, eu quero que seja meio longe para não... a gente não ter contato. Eles vão ser meus filhos e pronto, acabou. Né? Essa decisão é sua. E disse que ele falou que ia pensar, ia falar com a esposa e tudo. Mas ele chegou em casa e não falou com a esposa. Ele ficou pensando que ele ia ter as terras dele, né? E ele podia ter outros filhos, né? Porque ele já tinha 2 filhos e poderia ter outros filhos. Agora, ele não podia ter filhos e ainda ele ia pegar uma quantia boa, que ele ia comprar um sítio e umas terras para ele viver, ter as terras dele e não ia trabalhar mais pro fazendeiro. E aí ele voltou no outro dia e falou: eu pensei bem, nem dormi essa noite, eu vendo sim os meus filhos para você, numa quantidade aí que eu possa comprar um sítio, né, onde eu possa viver com a minha esposa. E aí ele fechou negócio com o fazendeiro, chegou em casa e ele era um marido assim, bravo, né? Ele que comandava a casa, ela tinha que fazer tudo que ele mandasse. Então ela chegou em casa e falou para ele, e tinha vendido os 2 filhos. E ela não conseguiu entender como vendeu, né, os filhos. Eu sou mãe também, não pode tirar meus filhos de mim. Né, o mais novo tá até ainda mamando, né, no peito. Como que vai tirar a criança assim? E ele falou: não, a gente tem que fazer isso porque a quantia que nós vamos vender, nós vamos ter o nosso sítio. E nós podemos ter mais filho. Então é isso que... E pronto, acabou.
E aí ele fechou o negócio, pegou o dinheiro, naquele tempo era em espécie mesmo, dinheiro, colocou no embornal, encheu o embornal ali de dinheiro e ele não tinha muita coisa, tipo assim, a casinha dele era uma partilheirinha, umas coisas, e foi atrás de comprar o sítio primeiro. Ele falou, compra o sítio, deixa as crianças e vou embora daqui. Então, fechou o negócio com ele, pegou o dinheiro, foi atrás, comprou o sítio, voltou e falou para a esposa falou, ele vai desistir, ele não desistiu, ele voltou, falou, comprou nosso sítio, nós vamos embora. E como a gente não tem nada aqui, só a partilheira aí para colocar as vazias, vamos pegar as vazias, nossas roupas, né? A cama era feita de tarimba, foi o que passaram para nós, né? Que era de tarimba a cama, e ele largou tudo lá, o colchão era colchão de paia. Eles não tinham condições muito, né? Então eles pegaram, foram embora, a mulher chorando, falando que não queria deixar os filhos, deixou os filhos lá. A mulher do fazendeiro falou que ia cuidar muito bem dos filhos, ia ser filho dela. Ele ia cuidar com muito carinho. E eles iam herdar toda a fazenda porque eles não tinham filhos. E ela deixou com o coração na mão, foi embora chorando. E aqui era o sítio que eles comprou. Eles comprou o sítio aqui e ele plantou as coisas que ele queria, os pés de mangas, fruta, né? Já tinha uma casinha, ele melhorou a casinha depois, porque tinha plantio de café já. E ele começou a colher café, começou a melhorar as coisas para ele, né? E ela engravidou, teve mais 4 filhos, e ela cuidava desses filhos com o maior carinho, com medo do marido vender esses filhos também. Porque era submissa a ele, ela não tinha como sair fora. Ainda mais que os pais ficou para trás, não foram mais atrás, ela não tinha mais pais, porque sabia que morava na cidade, mas ela nunca saía de casa, ela era presa dentro de casa. Cuidou desses filhos, mas ela contava, né, para quem ela conhecia, toda a verdade. Só que ela falava, meu marido não pode saber que eu contei, porque a gente veio para cá com a intenção de ninguém saber que ele vendeu os 2 filhos meus. Só que eu tenho esperança que esses 2 filhos meus vai crescer e vai voltar para casa. Eles vão me encontrar ainda e eu vou ficar esperando que meus filhos vai vir ainda me ver. E isso, gente, antigamente acontecia mesmo, tá? Muitos vendiam filha, né? Fazendeiro, vendia filhos, né? Não tinha uma lei assim que... E ninguém ia atrás também, né? De lei que defendesse alguma coisa. Era criado no meio do mato, ali mesmo. Ela nascia com parteira. Então, é um relato muito antigo, mas que ficou marcado aqui nesse sítio. Porque quando os pais faleceu, né? Ela faleceu, ele também ficou muitos dias no hospital. Ela faleceu aqui, ele foi para o hospital, ficou em coma, né? Primeiro ela faleceu e ele ficou aqui ainda, sozinho. E depois começaram, os filhos cuidou dele, né? Levou para o hospital e ele ficou em coma. Eles cuidavam dele lá na cidade, porque os filhos, né? Tinha dinheiro, casou, foi para a cidade e como o pai colhia café, as coisas que eles tinham dinheiro, cada um comprou sua casinha lá. E eles tinham muito cuidado com a mãe, porque a mãe tinha muito medo do pai deles, né? Mas eles sempre respeitaram, eles sabiam da história depois, não ficaram sabendo, depois de grande foram saber da história porque a mãe contou, tá? Antes de falecer, ela contou para os filhos que isso tinha acontecido, mas que ela estava esperando ainda, que ela não queria falecer, não. Ela falava, eu não quero, não quero, não quero. E agora, porque eu preciso ver os meus filhos antes de eu partir. Só que nunca apareceram os filhos, né? Eu acho que eles nem ficaram sabendo, como eles eram muito criança, talvez não tenha lembrado. O de 4 anos também não ia lembrar, né? E eles criaram como filho, né? E ele falava para ela, fiquei sabendo que eles estão grandes, tão bonito, tá estudando, né? Então, cresceram, estão fazendo faculdade, eu estou tendo informação. E passava para ela, ele não sabe se era verdade ou se ele falava isso para deixar o coração dela aliviado. Mas ele falava, não vai atrás, acabou, né? Eles são filhos deles e nós vamos criar os nossos filhos que nós tivemos aqui agora. Né? Depois que vieram para cá, eles tiveram mais 4 filhos. E aí, gente, eis uma dor aí de uma mãe que acabou falecendo, como eles relatam aqui, que esse local ficou assombrado por essa mãe. Ele também ficou muitos dias em coma, sofreu muito para falecer, depois que ela faleceu.
E ela sofreu a vida inteira dela depois desse acontecimento. Casou, foi feliz, teve 2 filhos, e daí para frente que vendeu os filhos, ela não foi mais feliz. Ela falou, desse momento para frente, ela sabia que ela era submissa, ela tinha que ter tudo pronto, comida na mesa, toalha para ele tomar banho, tudo era no jeito, sabe? Ela era aquela mulher dedicada e que tinha que estar tudo pronto. Se chegasse, tivesse alguma coisa, comida, tivesse um pouquinho mais de sal, ele brigava com ela. Então ela tinha que ter tudo no ponto. Mas isso para ela não tinha problema. Ela falava, o meu problema é os meus filhos que ele vendeu e eu não tive mais nem como ver eles de longe. Então meu sonho era ver os filhos. É muito triste isso, né? Um acontecimento desse. Nós estamos aqui hoje para fazer essa investigação porque é um relato triste, né? Um relato de uma mãe que sofreu tanto. E como eles falam que o local aqui é assombrado, comoveu meu coração também, por ser uma mãe esperando um filho. Deus o livre e guarde você, né? Ainda mais ali. Ela dava de mamar para os filhos, o menino mais novo, né? E ela perdia assim os filhos, e o próprio marido fez isso com ela. Nossa intenção aqui é ajudar, não é julgar, né? Porque o que eles verem aqui é uma mulher, que já viram ela sentada, né? Nos resquícios da casa, com a cabeça baixa. Isso que passaram para nós, né? Eu mesmo entrei aqui, não vi nada, mas nós vamos passar o K2, dando presença, vamos fazer um Spirit Box, tá? E antes, quero deixar para vocês, se vocês me ajudam, isso vocês sempre me ajudam, né? As pessoas falam, pergunta para a mentora. Eu não tenho autorização para perguntar tudo da minha vida para a mentora. Nós temos que distinguir, pedir ajuda, saber o que está acontecendo, né? Porque eu não tenho privilégio. As pessoas pensam que porque a gente faz esse trabalho, nós temos privilégio. Tudo eu vou perguntar, não é assim que funciona. Nós temos que entender o que está acontecendo. Eu tive um sonho que eu estava fazendo uma investigação, né? Eu estava ajudando e eu estava ali fazendo a investigação e estava no Spirit Box, mas foi assim tão real, gente, tão real, aonde eu flutuei no alto. Eu já senti isso no meu corpo. Por várias vezes eu estar numa investigação e acontecer qualquer coisa ou eu me arrepiar e eu não senti o chão, né? Eu parece que eu estou flutuando, mas assim, eu sei que meus pés estão aqui no chão, mas eu sinto isso. Só que no sonho eu flutuei, eu subi, e aí diz que eu abri os braços assim, ó, e eu falava assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E o Theo entrou em desespero, porque ele ficou com medo, parece que eu ia subir, ia sumir, e eu fiquei assim no alto, com a mão aberta assim, e eu olhava para baixo e eu falava, eu estou flutuando. E eu acordei com isso na cabeça, e fiquei pensando, o que será que significa, né? Muita gente fala, pergunta para a mentora, pergunta. Eu não tenho todos esses privilégios, não. Mas sou igual a qualquer um, né? Todo mundo é igual. Por isso que eu falo que todo mundo é igual. A gente não tem, tudo eu vou perguntar para a mentora, não, para o anjo, né? Nós oramos para ser protegido, é diferente. O nosso trabalho é esse aqui, assim, no Spirit Box, estou aqui, né? Não é normal na minha casa, tudo que acontece, eu vou lá, corro, ligo o Spirit Box, nem ligo o Spirit Box na minha casa. Então, eu tenho que distinguir o sonho, eu tenho que saber o que está acontecendo. E eu pensei várias coisas, mas estou passando para vocês, se alguém souber o que significa quando você flutua no alto. Sonho também muito voando, né? Estou no alto, voando. Mas flutuar e eu estar fazendo investigação, nunca sonhei fazendo investigação. Eu sonhei fazendo investigação e flutuei no alto. Abri os braços assim, olhava para o chão, meus pés não estavam no chão. Tipo assim, subi uma altura, dessa altura assim, ó. E eu olhava para o chão e falei, o que vai acontecer? Eu tinha medo daquilo acabar e eu caí no chão, né? Só que eu acordei antes de... Eu pensei, eu vou descer, o que vai acontecer comigo? Aí eu acordei. Acho que eu fiquei muito assustada e acordei. Então, estou passando para vocês o sonho, porque quando o sonho é uma coisa diferente, eu passo para vocês me ajudarem nos comentários, tá bom? Nós vamos passar o K2 aqui. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus retribua para vocês tudo em bênção na vida de vocês, no lar de vocês, na família de vocês. Como eu sempre digo, vocês é minha família. E eu agradeço.
Que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Vou ligar o K2, tá? E nós vamos passar o K2, tá bom? Eu vou agora para cá, que é onde está o resquício da casa. Tá o sol batendo ali, né, amor? Porque o sol tá bem... Então tá batendo bem em cima, talvez fique difícil para ver, mas o Theo vai se aproximar, tá bom? Eu vou aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Tá aqui o resquício da casa e ali onde era a casa. Tá cheio de mato ali dentro, né? Ela era de madeira, mas eu acho que um pedaço dela, por ser de alvenaria, ficou, né, amor? E na verdade, era de barro. Hã? Acho que é alicerce, né? Mas era de barro. Olha ali. É barro. Foi feito de barro esse alicerce aí. Se tiver alguma presença, olha aqui. Toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Ó, amor, dando sinal. Mostra aqui, amor. Ó, é que tá... Se você conseguir... Vem bem pertinho aqui, ó. Tá vendo? É barro, ó. Isso aqui é porque tá verde, né, do mato. Mas é barro isso aí. O alicerce da casa. Amor, deu presença. Deu presença. E nós vamos fazer aqui o Spirit Box. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Pode, mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose. Eu estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para ajudar. Pode dizer o seu nome para nós? Tereza. Tereza, gostaria de saber, Tereza, se você é a mulher que faleceu aqui nesse local, né? Onde tem uma casa aqui, né? Um resquício, né? Onde tinha uma casa e que o marido vendeu os 2 filhos. Se você é o espírito dessa mulher, você pode confirmar para mim se é você? Eu. Tadinha. Ô, Tereza, o seu esposo disse que faleceu, né, no hospital, em coma, depois que você faleceu. Sabe dizer se o espírito dele está aqui? Não. E, na verdade, ele ficou na casa do filho dele, né? Não sei como funciona, mas o espírito dela tá aqui. E a gente veio porque falam que você assombra o local. E a gente sabe que lugar que eles falam que tem espírito assombrando o local é espírito precisando de ajuda, na verdade, né? Não é assombração. E eu creio que você quer a minha ajuda, né? Porque você disse sim. E a gente veio para ajudar, tá bom? Nós estamos aqui com todo o respeito, com todo o carinho, né? Para lhe ajudar. Não entendi. Você? Filho? Não sei se você está perguntando se eu tenho filho. Ou se ela... Se ela... É isso que você quer dizer? Se eu tenho filhos? Veio? Não entendi. Será que ela está falando dos filhos dela que veio?
Você quer entender? Peraí, você quer dizer para mim, se eu vim te ajudar, se os seus filhos veio? Isso. Agora que eu entendi. Eu achei que ele estava perguntando se eu tinha filhos. Você então está aqui ainda, nesse plano, e não fez a passagem do seu espírito, porque você está esperando os seus filhos vir te ver? Sim. Agora que eu entendi, por isso que ela perguntou para mim. Olha, eu vim para te ajudar, para que você seja encaminhada para um caminho de luz. Porque eu creio que você sofre aqui. Sabia, a gente sabe que quando fica, né, nesse plano, está sofrendo, né? E a espera dos seus filhos que não vêm. Eles não veio quando você estava encarnada, essa é a única esperança. E depois que você desencarnou, né, você também não... Eles não vão vir. Aqui não existe mais nada, a não ser o resquício da casa, né? Eu gostaria que você entendesse isso e aceitasse a minha ajuda para você ir para um outro plano, que é um caminho de luz. Você é uma mãe que sofreu muito, muito, né? Eu não sei quantos anos você está aqui. Você consegue lembrar o ano que você desencarnou? Não, ela não consegue lembrar o ano. E você ficou aqui, seu espírito ficou aqui para esperar. Eu creio filhos. Eu ia falar, eu creio que era esperar os filhos, Ficou aqui então esperando eles. Esperando os filhos, porque ela dizia que ela nunca ia sair daqui enquanto os filhos não viessem até ela, porque ela não podia até lá, mas eles um dia iam entender e ia vir até ela. Os seus filhos, quando ficaram, falaram para nós que eu não sei se você vai se lembrar disso, um tinha 1 ano e pouco e o outro tinha 4 anos. Né? Eram crianças muito pequenas, eu creio que ela foi criada de maneira, eu penso, né, comigo, como filhos para eles, né? Eles eram muito pequenininhos. Você consegue lembrar? Que é essa idade que eles tinham? Sim. Ela não ia esquecer, né? Isso, gente, a dor de uma mãe esperando os filhos, né? Ela teve mais 4 filhos e mesmo assim continuou amando os outros filhos, os 2 primeiros filhos, da mesma maneira. É isso? Amor. Isso. Isso é amor de mãe, né? Ela falou amor, né? A gente fica emocionada, porque o que é uma mãe de verdade, né? Claro que tem mãe que é complicado, mas a mãe de verdade é essa. Nunca vai deixar de amar seus filhos. Não importa o que aconteça, sempre vai amar seus filhos. O seu marido, ele fez isso sem o seu consentimento? Sim. Foi sem o consentimento mesmo. Eu só queria confirmar. Ele não pediu sua opinião, ele não quis saber. E ele para você, ele era um homem bom? Mesmo ele tendo feito isso, ele fez isso errado. Mas para você ali, cuidar de você, ele era um homem bom? Não. Eu creio que o espírito dele, gente, não está aqui, mas aonde quer que esteja,
nós não vamos julgar, porque nós estamos aqui para julgar. Não sei se ele se arrependeu antes, né? Porque eu falo sempre que nós temos que se arrepender e pedir perdão antes da nossa partida, né? Depois é muito mais complicado, é triste, né? Você amava ele? Entendeu? Não mais, ela falou, né? Não mais. Como assim? Ela não amava mais ele? Não mais, ela quer dizer que ela amava, né, quando casou, e não mais amava, devido ao que ele fez com você. Nossa, aí é triste, hein? Ter que conviver com alguém que você não ama. Então você não sentia, você amava no começo, e depois você não sentia mais amor por ele. Não. Tereza, os seus filhos, né, que passaram para nós, mas assim, eu vou confirmar com você. Os seus filhos sabiam que os dois irmãos deles tinham sido vendidos? Por isso que tinham essas terras. Porque eles tinham vendido, o seu marido tinha vendido os filhos, ele sabia? Seus 4 filhos, eles sabiam? Ai. E foi você que... Eles sabiam, né? Mas eu queria saber se foi ela, se foi você que contou. Pelo que a gente sabe, você contou para os seus filhos, mas eu quero saber de você. Foi você que contou para os seus filhos? Foi. E seu marido? Sabiam? Desculpa as perguntas, tá? É porque é só para a gente entender. Quando eu explico muito, gente, para que o espírito entenda, ele já está aqui sofrendo, né? Seu marido sabia que seus filhos já tinham descoberto o que ele tinha feito? Não. Tá certo, você falou para eles em segredo, né? Então, Teresa, você aceita minha ajuda para você sair daqui? Porque os seus filhos não vão vir aqui. A gente nem sabe se eles estão vivos, porque a gente não sabe, é muitos anos aqui, né? Então, ficar aqui é só sofrer. Os seus filhos não vão vir. Você tem que seguir seu caminho de luz e sair desse local, desse sofrimento. Sim. Demorou, né? Fiquei assustada agora. Assim, porque a gente vem para ajudar, a nossa esperança é que a gente consiga ajudar. É isso, gente. Quando a gente fica com medo, é que sim, se eu não for conseguir, ainda mais para uma mãe, né, que está aqui sofrendo. Você perdoa o que seu marido fez com você de tirar seus filhos? Isso, muito importante perdoar. E se arrepender, né? De alguma coisa que você fez, alguma coisa que você achou que não era certo, né? Você se arrepende? Sim. E pedir perdão, né? Para o nosso eterno. Então, pedir perdão para que você possa seguir em paz, para que eu possa conseguir te ajudar. Para Deus. Muito importante, né? Você perdoar, pedir perdão e se arrepender. Para que você possa seguir o seu caminho em paz. Creio que, de alguma maneira, não sei, a gente pensa assim, não temos certeza, o que eu vou falar aqui agora, eu não tenho certeza, tá, gente?
Sim, mas eu fico sempre pensando, né? Que os filhos se encontram com os pais, por exemplo, se eles também já faleceram, se eles vão falecer ainda, e eles vão se encontrar com a mãe, né? Que você vai seguir um caminho de luz, e eles também vão para a luz e se encontrar com você, tá? Esse é um pensamento da gente, mas a gente não sabe tudo, né? Do outro lado. Só sabemos que está na Bíblia, que lá é um paraíso, é um lugar onde você entrou, se pedir para você voltar, você não quer voltar. Então isso a gente sabe. Então, fico feliz de poder te ajudar, Tereza. Você consegue ver o anjo mentor aqui do meu lado? Eles que vão encaminhar você, tá bom? Você pode seguir eles, vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. É verdade. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. E você agora vai seguir o seu caminho em paz, descansar seu coração, tá bom? Segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Qual é o seu caminho, Tereza? Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Tereza, né? Fiquei com muita dó dela, mas muita dó mesmo, né? De falar para ela que os filhos não iam vir. Foi com o coração apertado que eu falei isso para ela, porque é para ela entender e aceitar ajuda para que ela pudesse, né? A partir do momento que eu acho que ela entra naquele caminho de luz, tudo fica para trás, né? Ficar aqui é sofrer, sofrer duas vezes. Sofreu, né, com os filhos, quis ficar, esperar, estava sofrendo. Então eu tive que falar a verdade para ela. Isso doeu muito no meu coração, para que ela seguisse um caminho. E quando ela entrar no caminho de luz, tudo vai ficar para trás. E ela vai ficar em paz, né? É muito sofrimento com a mãe, não é mesmo? O importante agora é ajudar, orar por ela, eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Tereza, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar com todo respeito, se a Tereza conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.